E percebo quão maravilhoso Ele é e o tanto que Ele me quer. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou. Tem ciúmes de mim. O seu amor é como um furacão e eu me rendo ao vento de sua misericórdia. Então, de repente, não vejo mais as minhas aflições, eu só vejo a glória e percebo quão maravilhoso Ele é e o tanto que Ele me quer. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou. Somos sua herança, Ele é o nosso galardão. O seu amor nos atrai a redenção. Tua graça é um oceano e estamos afogando. O céu se une à terra com um beijo apaixonado. O meu coração dispara e o meu peito acelerado. Não tenho tempo pra perder com ressentimentos quando penso que Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama. Ele virá conquistar.
Diga ao cordeiro que se entregou.
Próximo irmão que vai louvar é por isso ao pé da casa do Senhor.
presença, Pai, porque não tem outro lugar melhor, Jesus. Não há outro lugar melhor do que poder estar na casa do Senhor, louvando o teu santo nome, Jesus. Aleluia, Jesus. Nós possamos, ó Pai, estar cada vez mais em comunhão com a tua igreja e com o Senhor, Pai. Abençoe, Pai, todos aqueles que entraram na tua casa nessa noite. Abençoa os dias de oferta dessa noite, Pai. Que o Senhor, Pai, possa nos dar discernimento para que nós possamos usar para a continuação da tua obra, Jesus. Obrigado, Pai, por esse ministério de louvor. Obrigado por falar o nosso coração. Que o Senhor continue nos dando discernimento. Que o Senhor continue, Pai, nos dando sabedoria para cada um de nós necessita. Que o Senhor continue derramando o seu óleo sobre nós, porque nós necessitamos, Pai, cada vez mais de estar na tua presença. Nós temos prazer, Pai, em te louvar. Nós temos prazer em estar na tua presença. E que esse desejo não saia do nosso coração, que esse fogo não se apague do nosso coração, Deus. E assim eu peço mais uma vez, continue a falar conosco. Tome direção deste culto, Pai. Que nós possamos sair daqui renovados, Pai. Que nós possamos sair daqui queimando pela tua presença, Pai. E assim eu agradeço ao Senhor nessa noite. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Primeiramente quero agradecer a igreja, a irmã Ivonete, as crianças, pela homenagem. E dizer que muito obrigado pelo carinho que vocês têm para comigo, para a minha família. E assim eu creio que nós temos sonhos nessa igreja. Nós temos buscado a Deus em oração. Deus está levantando aqui nosso irmão Luciano para estar visitando comigo, alguns amigos dele. A gente vai estar devagarinho, a gente vai estar indo em busca da ovelha perdida, daquele irmão, daquela irmã, que um dia já frequentou essa igreja, mas hoje não está mais, e daqueles que Jesus iria atrás, os discriminados, aquelas pessoas que o mundo dá valor. Foi assim que ele orou para a igreja. Ele disse: eu oro para vocês. Olha só o que ele falou no João 17. Ora para que não tira ele do mundo, mas livra ele do mal. Nós temos que conviver com as pessoas lá de fora para poder ganhá-las para Jesus. Isso tudo com sabedoria e humildade que Jesus nos dá. Então, igreja de São Paulo, muito obrigado. Nesses 5 meses que nós estamos aqui, nós podemos ver o carinho, o amor de cada irmão, de cada irmã. E a recíproca é verdadeira. Nós também amamos vocês. Vamos abrir a palavra de Deus? Lá no Evangelho de Lucas, capítulo 22, eu quero ler o versículo 61 e 62. Lucas 22, versículo 61 e o versículo 62. Eu quero falar sobre olhar de Jesus. Glória a Deus. Lá em Provérbios 15:3 fala que os olhos do Senhor passeiam sobre toda a terra, contemplando os bons e os maus. Está vendo que eu sou muito bom, né? Eu sou muito bom, muito bem. Eu sou do lado de Cristo. Lucas 22, versículo 61, diz assim: então, voltando-se o Senhor, fitou os olhos em Pedro, e Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera: hoje 3 vezes me negarás antes de cantar o galo. Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Santo Deus eterno Pai, esse olhar do Senhor que vem até nós é para nos consertar, é para o Pai nos trazer, o Pai, o perdão, a bênção da libertação. Não tira, ó Deus, esse olhar de sobre nós. E oferecemos, Senhor, cada dia da tua direção. E agora, Pai Santo, fala conosco. É o que nós te pedimos, no nome do Senhor Jesus. Amém. Poder sentar, amados, queridos irmãos e irmãs.
O olhar de Jesus. Irmãos, se vocês perceberam que através do olhar, a gente consegue captar palavras não pronunciadas. É aquele ditado, né? Olha para mim. Eu fico imaginando, né, quando Pedro e João estavam subindo para a oração, lá em Atos 3, quando aquele mendigo que estava à porta do templo, aquele coxo, pediu a Pedro uma esmola, e Pedro disse: olha para nós. Olha para nós. Que o mundo lá fora está olhando para você. Aquele que é crente, aquele que blasfema, aquele que não quer nada com Deus, não quer nada com a igreja, está olhando para nós. E qualquer tropeço que a gente dá, eles batem palmas. Ela é crente. Mas nosso Jesus, ele não tem nenhum defeito, ele não tem nenhum pecado. Eu fico imaginando aqui, né, o olhar, às vezes, capta palavras que nós não pronunciamos. Sentimentos ocultos. Tem certas situações que tem que olhar no olho da pessoa para poder conversar. A gente consegue comunicar com os olhos. Às vezes aqui Jesus comunicando com Pedro através do olhar. Jesus estava sendo preso. Onde Pedro estava? Diante de uma fogueira. A fogueira e os escarnecedores. Lá de Salmo capítulo 1, o irmão Rebolete falou aqui no domingo. Uma das coisas que nós jamais devemos ter é seguir Jesus de longe. Pedro estava seguindo Jesus de longe. Pedro, na presença de Jesus, estava corajoso. Tirou da espada. Pedro não era um lutador. Pedro teria que comprou aquela espada ali, né, tentar defender. Só que o Deus que nós servimos não precisa de defesa. É Ele que nos defende. Quando Pedro corta a orelha daquele sacerdote lá do templo, chamado Malco, não era um soldado romano, Jesus repreende ele. Agora Pedro, Jesus foi preso. E diz no Evangelho que Pedro seguia Jesus de longe. Aí que está o perigo. Quando alguém começa a seguir Jesus de longe, ele é pego na tentação. Eu vejo Pedro assim, todos nós temos um pouquinho de Pedro. A vez está lá em cima, né? Fervoroso, a vez está lá embaixo. Até para aqui. E ali naquele momento que Pedro está ali, ele é confrontado 3 vezes. Você é um deles. Você andava com Jesus. E ele nega as 3 vezes. A terceira vez alguém fala assim: olha, até o seu modo de falar parece com Jesus. Você é um deles. Eu nem conheço esse homem. O galo cantou. Eu creio que Pedro, toda vez que ele ouviu o galo cantando, ele lembrava desse momento. Mas só que ele lembrava, não no coração, com um sentimento de derrota. Ele lembrava, o galo cantou e Jesus me perdoou. Então, meu irmão, minha irmã, aqui com o seu olhar, Jesus ele vê a nossa fraqueza. Com o olhar de Jesus, ele olha para dentro de nós, ele libera o perdão e ministra o amor. Esse é o Jesus que você serve. Com o olhar de Jesus, ele dá nova oportunidade para que nós possamos vencer as nossas fraquezas. Porque nós somos frágeis. Nós somos frágeis. Mas o Deus que está em você é forte, é poderoso para fazer muito mais na sua vida. Com o olhar de Jesus, ele vê as nossas lágrimas, que muitas vezes o seu esposo não vê, a sua esposa não vê, muitas vezes seu filho não vê, seu familiar não vê, mas Jesus está vendo.
lágrima cai no chão, Jesus ouve o barulho das suas lágrimas. Lá no Salmo 56 fala que ele vem com um óleo, um recipiente ali, e colhe as suas lágrimas. Muitas vezes a voz não sai para a oração. Muitas vezes as suas lágrimas é a oração que Deus quer receber. Então eu quero falar um pouquinho hoje sobre esse olhar de Jesus sobre nós. Talvez você chore no deserto da sua vida. Ali é só você e Deus. Só você e Deus. Às vezes você esforça um cântico, um hino de louvor a Deus. Às vezes a voz embarga, não sai. Você pensa, você canta a Deus, você ora a Deus. Como Paulo ensina na prisão. Ali é só você e Deus. Mas ninguém. É nessa hora que Ele coloca o olhar dele sobre você. É ali que Ele te sustenta. Lá em Marcos capítulo 10, diz que um jovem procurou Jesus. Versículo 21, mais ou menos diante. Esse jovem procura Jesus. Ele faz uma pergunta para Jesus: bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Ali no Evangelho de Jesus, olha para ele e o ama. Jesus olhou e o amou. Existem momentos que é necessário olhar nos olhos de alguém para dizer algo. Você vai confrontar alguém, talvez, né? Alguém que olhar no outro, né? A pessoa fica de cabeça baixa, não quer te encarar. Olha para mim. O olhar da pessoa vai dizer o que a boca não consegue falar. Tem aquele olhar melancólico, aquele olhar triste, tem aquele olhar malicioso, aquele olhar de esperança, aquele olhar de dizer assim: eu estou olhando para o autor e consumador da minha fé, e eu vou vencer, porque ele já decretou a vitória sobre a minha vida. Jesus olhava as pessoas, Jesus observava as pessoas, Jesus interagia com as pessoas através do olhar. Esse é o Deus que nós servimos. Agora, o que nós podemos aprender com o olhar de Jesus? Ele está aqui nessa noite, está olhando para você. Ele está perguntando assim: o que eu te faço? Conta para mim sua dor. Conta para mim onde dói. Mas ele sabe. Sabe o que ele está perguntando? O que você quer que ele faça? Porque ele quer ouvir a sua boca. Ele quer interagir com você. Ele quer ter diálogo com você. É isso que nós queremos de Jesus. Diante desse olhar de Jesus, o que nós podemos aprender? As nossas dúvidas são respondidas. É nele que você vai conseguir resolver os seus problemas. Aquele jovem chega assim: bom mestre, o que farei? O que eu farei? O que eu tenho que fazer para ganhar os céus? O que eu tenho que fazer para morar nos céus? A primeira resposta de Jesus diz respeito àquilo que o homem já sabia, já conhecia, já praticava. Tenho praticado desde a minha juventude. O Senhor disse aí: não matarás, não roubarás, não dirás falso testemunho, honrar pai e mãe. Isso já tem feito. Então estou tranquilo. Mas a segunda resposta que Jesus dá para ele vai ao encontro do que ele realmente precisava. Que ele realmente precisava praticar. Falta de uma coisa. Ele praticava tudo o que mandava a lei. Aí eu falo assim: vai estar te faltando uma coisa. Irmão, uma coisa só para ele entrar no céu. Essa única coisa que faltava, eu não quis abrir mão dela. Às vezes falta muita coisa para
Lúcifer. Você não vai encontrar o nome Lúcifer na Bíblia, não tem. Mas quer dizer o quê? Aquele que é portador da luz. O pecado dele foi o orgulho. E o orgulho, ele foi expulso do céu. Jesus traz à tona o orgulho daquele homem. Ele tinha orgulho de ser um bom religioso, de ser praticante da lei. Ele cumpria regras. Muitas vezes, meu irmão, não cumprir regras. Muitas vezes, cumprir doutrina de igreja, de homens, não te leva a nada. Ele tinha orgulho de possuir riquezas. Eu sou mulher do verão de Fulano, não tenho muitas fazendas, não tenho muito dinheiro. Eu sou um tempo melhor do que Jesus, que não tenho onde reclinar a cabeça. Então, Jesus vai toca no ponto fraco daquele homem. Falta alguma coisa. O Deus que você está servindo não é o Deus dos mandamentos que te deu. O Deus que você está servindo é o seu próprio dinheiro. E Jesus vai dizer que não podemos servir a dois senhores. Não podemos servir a Deus e a Mamon. Mamon é o Deus da riqueza. Nada contra a pessoa ter posses, desde que interfira na sua vida com Deus. Tudo que nós colocamos na nossa vida, primeiro de Deus, é idolatria. Então Jesus, ele te ama tanto, mas tanto, 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 que revela as fraquezas para poder curá-lo. Ele nos ama tanto, que ele revela a nossa fraqueza. Ele quer curar, mas não tem que deixar. Ele não deixou Jesus curá-lo do seu orgulho. Está na sinagoga, eu sempre nos primeiros lugares, eu compro o meu lugar. Está na sinagoga, a maior oferta, eu que dou. Eu sustento. Esse eu, que muitas vezes desagrada a Deus. Naquele último dia, diz o Evangelho, que muitos vão chegar diante de Jesus e dizer assim: nós profetizamos em teu nome. Nós curamos, fizemos milagres, expulsamos demônios em teu nome. Nós fizeram coisas boas. Mas o orgulho impediu. Tanto é que Jesus disse: quem são vocês? Não vos conheço. Afastai de mim, vós que praticais a iniquidade. Tinha um poder, mas não tinha presença desse Senhor. Então, meu irmão, minha irmã, nessa noite, para a gente terminar aqui, deixe Jesus curar sua ira. Deixe Jesus curar sua raiva. Deixe Jesus curar sua falta de paciência. Deixe Jesus curar aquele rancor que está aí dentro que quer sair. Deixe Jesus curar aquela falta de perdão. Quando você perdoa alguém, é como se uma faxina que você faz dentro de você. Está limpando. Então deixe Jesus curar. A resposta de amor para Deus foi qual? Não confie no que você tem. Não confie naquilo que você possui. Confie em mim. Vai, diz tudo aos pobres e depois eles entregue terão tesouro do céu. Jesus não fez o seguinte: olha, para de confiar naquilo que você tem, rapaz. Confia em mim, está te faltando uma coisa. Joga por terra esse orgulho. Isso não vai te levar para lugar nenhum. Fé, todos nós temos.
Qual é a questão da fé? Aonde eu estou depositando a minha fé? Todos nós temos fé. Para onde eu estou depositando essa fé? Jesus exaltou a fé de muitas pessoas na Bíblia, pessoas estrangeiras. Mas sempre que estavam perto dele, assim, o que você está duvidando? Homem de pequena fé. Falou para Pedro. Quando Pedro estava fundando, Jesus foi lá, o ergueu. Salva-me, Senhor! Eu sabia nadar. Vai estar para fora. Por que você duvidou? Homem de pequena fé. O único ser humano registrado até hoje que andou sobre as águas, que não foi Jesus, foi Pedro. Ele andou sobre as águas. E Jesus falou que ele era de pouca fé. Meu irmão, minha irmã, os discípulos estavam perplexos, porque Jesus disse uma coisa. Então eles estavam perplexos ali, apavorados. Eu digo assim, ó, é muito difícil um rico entrar nos céus. Mas ele completa. Mas para Deus nada é impossível. Nada é impossível. Porque o costume daquela época não era a pessoa que tinha dinheiro ia comprar um lugar. Comprava um lugar de destaque na igreja. E ele era ovacionado, ele era honrado. Então ele achava que estava comprando a sua salvação. Mas a única moeda que Deus aceita para a sua remissão, para a sua salvação, é o sangue de Jesus Cristo. Essa é a única moeda que Deus aceita. É muito difícil o rico dar o reino de Deus. Mas nada é impossível para Deus. Ele vai dizer, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico que Deus fé. Você pensa que passar, você pensa que aquele bicho de perdão, aquele cabelo lá no deserto, uma agulha fissurada. Hoje a idade, hoje ele não consegue nem passar a linha de por aqui na agulha ali, não consegue. Jesus está falando de uma situação. Também era uma porta estreita, um lugar estreito, que tinha lá em Jerusalém, onde o povo ficava ali, os inimigos, aí eles ficavam olhando daquele buraquinho lá do muro ali. Dificilmente passava alguém por ali, aquele buraco. Ali lançavam as flechas. É muito difícil. É mais fácil passar um cabelo aqui, nesse lugar estreito aqui, do que um rio que está no céu. Só que nada é impossível para Deus. Jesus ia de Jericó. E nós ficamos na casa de um homem rico, chamado Zaqueu. E Zaqueu se converte. E Jesus diz, hoje houve salvação nessa casa. O camelo passou pelo fundo da agulha. Nada é impossível para Deus. Porque quando eu coloco Jesus em primeiro lugar na minha vida, independente daquilo que eu tenho, ele passa a ser o dono da minha vida. O dinheiro jamais pode ser seu dono, tem que ser seu servo. Então, meu irmão, minha irmã, para terminar, Jesus diz, aí Pedro vai dizer o seguinte, está em Marcos 10, 28, mestre, e nós? Nós deixamos tudo para te seguir. O que Pedro tinha? Um barco velho, uma rede furada, mas era tudo dele. Tudo dele. Nós deixamos tudo para te seguir. O que eu tenho deixado para seguir Jesus? Sabe muitas vezes o tempo tem roubado a nossa comunhão com Deus. Você vai correria, vai correr para cá. Deus e às vezes faz aquilo para tudo para o céu. Até para tudo. Essa é a desculpa.
lá do fundo. Eu desafio você agora a entregar tudo para Deus de novo. Agora ele era o empresário rico. Às vezes, quando não tem muita coisa, nós queremos dar para Jesus. Aí quando ele te abençoa muito, né? Agora é Deus. Consagre ao Senhor Jesus. Primeiramente a sua vida, a sua casa, a sua família. Consagre a Deus. Lá em João 10, Jesus diz que ele é o bom pastor. E o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Mas ele vai dizer também em João 10 que tem o mercenário. Aquele que quer tirar das ovelhas mais do que elas têm. Aquele que quer enfiar a mão no seu bolso para tirar o último centavo que você tem lá. Esse é o mercenário salteador. Que quer tirar a mão da ovelha todo dia. Esse não é com a ovelha, não. Esse só está interessado naquilo que é seu. Esse é o mercenário. Aí o apóstolo Paulo vem e fala assim: se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca confessa para a salvação. Então nessa hora, meu irmão e irmã, Jesus está olhando para você. E nós vamos prestar contas ao Senhor de tudo aquilo que nós fazemos aqui agora. Tudo. Mas Ele está de olho em nós. Não para nos acusar. Porque o tempo da graça ainda está presente em nós. Ele está de olho em nós para nos chamar para o compromisso. Como é que falou para Levi? Também chamado de Mateus. Mateus estava lá na corredoria, lá contando impostos. Jesus passa, para e olha para ele. Jesus não fala nada, olhou para ele. Como ele ficou com o olhar. Aquele olhar de Jesus penetrou no olhar de Mateus. Ele reconheceu o seu pecado. Deixou tudo lá e foi servir Jesus. Então o olhar de Jesus para você hoje é para te chamar para o compromisso. Eu quero terminar dizendo: para que Jesus te chama? Primeiramente, chama a consagração, arrependimento, e depois Ele te envia. O olhar de Jesus. Quero citar Provérbios 23, já falei no início, só para encerrar e orar. Os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, contemplando os bons e os maus. Vamos trocar de pé, vamos lá. Santo Deus, eterno Pai, nós te damos graças, Pai, nesta noite, de mais uma vez, Pai, nós podemos te cultuar e dizer que nós te amamos, nós te exaltamos, nós te glorificamos com a nossa vida. Pai Santo, eu entrego, Pai, esta congregação em Tuas mãos mais uma vez. Usa-nos, ó Pai, com poder, com autoridade e graça, para que possamos alcançar vidas neste lugar, Senhor. Ó Pai, salva a Tua paz. Usa-nos, ó Deus, para que, ó Pai, nós possamos, ó Deus Santo querido, ó Pai, fazer, ó Pai, com que essa igreja venha crescer no conhecimento e na graça do Senhor. Nós queremos, ó Pai, ver, ó Pai, a visão de que o Senhor, ó Pai, vai crescer a essa igreja. E essas cadeias, ó Pai, vão ser, ó Pai, preenchidas, porque o Teu Santo Espírito, ó Pai, através da igreja metodista, vai convencer o pecador lá fora do pecado, da justiça e do juízo. Quero orar, ó Pai, pela vida Madalena, Senhor.
filho evangelista, que se encontre conosco nesta hora. O seu filho, a sua família, entregando o coração. Cada visitante, nós entregamos diante do Senhor. Que possa sentir, Pai, a tua presença, e o teu olhar possa penetrar profundamente e trazer essa vida, Pai, para o seu convívio. Santo Deus e Pai, nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Agora, Senhor Deus, eu quero colocar a nossa irmã Ivonete diante de Ti. Ó Pai querido, coloca no coração da tua filha, ó Pai, a esperança, o amor, que confiar em Ti, ó Deus, ela já confia. Fé, ela já tem. Ó Deus, pedimos aqui, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, usa as mãos, ó Pai, de médico. Unge as mãos deles, Senhor, para que essa cirurgia, ó Pai, ocorra dentro daquilo que nós aguardamos em Ti, que Tu és poderoso. Acalma o coração da tua filha, Pai. E eu creio, Pai, que o médico vai só confirmar o que o Senhor já fez. Em nome de Jesus Cristo, assim nós oramos. Meu irmão, minha irmã, que o Senhor te abençoe de guarde, que o Senhor faça acontecer sobre a sua vida o rosto santo do Senhor e derrame da sua misericórdia. Eu invoco sobre a sua vida o nome do Deus Todo-Poderoso e no precioso nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Eu ministro a bênção de Deus Pai, Filho e Espírito Santo, desde agora e para todo sempre. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Irmão da liberdade, cumprimento o irmão, a irmã, digo você, homem,